Antes de qualquer comentário, gostaria de lhes apresentar alguns textos bíblicos relacionados ao propósito dessa mensagem. Sendo assim, gostaria de obter um pouco da sua atenção e fazê-lo entender que não se trata de uma narrativa qualquer, mas sim textos extraídos do livro que, creio eu, ter sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Estou falando, obviamente, dos versículos citados. É no livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 26, bem como em outros versículos, que inicio essa leitura para dar ênfase à mensagem aqui proposta. Assim diz o texto: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Para uma melhor compreensão, vamos separar e extrair do referido versículo a seguinte frase: fizeram uma coleta para os pobres que estavam em Jerusalém. O segundo texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 1, que assim nos informa: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Da mesma forma, vamos separar a frase: coleta que se faz para os santos. Vejamos também o texto de Atos, no capítulo 11, versículo 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Separando também a frase relacionada ao nosso propósito, temos: os discípulos determinaram mandar socorro aos irmãos. No livro dos Atos, no capítulo 20 e ainda no versículo 35, Paulo faz relembrar as palavras de Jesus no tocante ao auxílio que deveriam prestar principalmente os necessitados e enfermos. Assim diz o texto: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pegaremos daqui a expressão: é necessário auxiliar os enfermos. Logo, fizeram uma coleta para os pobres que estavam em Jerusalém. Coleta que se faz para os santos. Os discípulos determinaram mandar socorro aos irmãos. É necessário auxiliar os enfermos. Observando todos os pontos-chave separados dos versículos lidos, torna-se quase que desnecessário muitos comentários, pois tudo indica que essas coletas teriam um único destino. E que destino seriam esse? Ajudar a quem precisasse. É uma pena que, ao longo dos tempos, essas atitudes foram distorcidas e deixadas para trás, pois as coletas eram solicitadas daqueles que tinham para ajudar a quem precisasse. Esse dinheiro não ficava de posse de alguma liderança. Seu único objetivo seria o de ajudar os mais pobres, ou mesmo aqueles que estivessem passando por uma situação repentina. É diferente de hoje, onde, mesmo não havendo necessidade, as exigências continuam, e ainda que os cofres estejam cheios, os apelos não cessam. É necessário que se entenda que a expressão dar se refere à ajuda que eu e você devemos prestar aos nossos semelhantes. Aí sim estaremos dando a Deus. Infelizmente, as pessoas preferem encher os cofres de quem já tem muito e deixam de dar a Deus através da ajuda dos mais necessitados. É impossível entender o verdadeiro teor da mensagem. É impossível não perceber que havia uma preocupação com os mais pobres. Atualmente, essa preocupação tem tomado outro caminho, pois o que antes se destinava em dar aos pobres, hoje
simplesmente se tira. Não importa a situação da pessoa, tendo condições ou não, eles apenas continuam. Não se ouvia falar em dízimo. Pense nisso.